possível celebrar a vitória. Podemos dizer? É possível celebrar a vitória. A Cassandra, que passou aí no filme de Missões Nacionais, cadeirante, depois de levar um tiro, estando ela naquele momento envolvida com o vício da droga, ela é uma pessoa vitoriosa na concepção dos irmãos, ou o fato de ser cadeirante é um impedimento para que ela seja vitoriosa? Ela é uma vitoriosa. Então, na primeira observação que nós fazemos é que os nossos impedimentos, os nossos obstáculos, as dificuldades que nós enfrentamos, elas não caracterizam a nossa vida como uma vida de derrotas. Os problemas, as grandes lutas que nós enfrentamos, muitas vezes lutas que nós criamos com o nosso jeito de ser, com o nosso temperamento, com a nossa maneira de viver a vida. Nós criamos um mundo paralelo e às vezes criamos dificuldades. Ela, com uma dificuldade real, um impedimento quanto à mobilidade, tem pedido o socorro e a ajuda a Cristo e tem vivido uma vida vitoriosa. Tem se apresentado como alguém que serve a Deus e que consegue, no meio das suas dificuldades pessoais, experimentar alegria, paz, conforto dado por Deus. Portanto, nós precisamos compreender. E esse texto que nós vamos ler, o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 31 ao 39, certamente nos ajuda a entender o que é ser alguém vitorioso como ser humano, na condição do ser humano, que não é uma condição fácil. A vida humana não se caracteriza necessariamente por facilidades, Ela tem a marca, muitas vezes, das dificuldades. Esse texto nos ajuda a compreender sobre esta vida vitoriosa. Podemos ler? Leiam os irmãos, 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Deus, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Leia o 33. Quem dará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, leiam. Quem se separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Um momentinho. Comecem juntos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados ou poderes, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória passa por uma experiência de fé, de confiança no Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Paulo, apóstolo, diz que em todas estas coisas
nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a palavra do Senhor nos abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a bênção de uma vida vivida sob o domínio, sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos mostra com clareza os benefícios da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo nos ensina e tenta nos transmitir toda a certeza. A grande confusão que nós fazemos nessa história é que muitas vezes nós atribuímos a possibilidade da vitória a nós mesmos, aos nossos próprios merecimentos. Muitas vezes nós lançamos mão da nossa capacidade intelectual, física, capacidade, digamos, moral, capacidade social, o alcance das obras que nós realizamos, dos favores que nós apresentamos. Enfim, nós entendemos intimamente que a vitória que nós desejamos ter, ela virá por nossos merecimentos, por nossos hábitos, por nossos costumes, por nossa religiosidade. E Paulo diz que essa vitória se dá por meio daquele que nos amou. Então a vitória é uma vitória de Cristo para nós. É uma vitória que nos foi dada não por nenhum merecimento ou por nenhuma qualidade que estejamos a apresentar a Deus. É a decisão de nos tornarmos filhos de Deus pela fé. E esta vitória, volto a dizer, ela não nos isentará de dificuldades em nosso viver. Eu vou ler uma passagem curta na carta aos Hebreus, capítulo 11, os versos finais deste capítulo. Só faço uma recapitulação da seguinte maneira. O capítulo 11 de Hebreus fala dos chamados heróis da fé, aqueles homens e mulheres que através da história enfrentaram diversas circunstâncias, diversos problemas, tiveram nas suas vidas resultados aparentes que nós leríamos estes resultados como fracasso. Nós olharíamos a vida daquelas pessoas e diríamos assim: este indivíduo foi um fracassado. E o autor do capítulo e do livro aos Hebreus, ele nos coloca questões bem duras, bem difíceis. Verso 36, por exemplo, fala de outras pessoas, outros experimentaram escárnios, quer dizer zombaria, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, foram necessitados, aflitos e maltratados. Diz o autor inspirado, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Qual é a leitura que você faz sobre a vida dessas pessoas? Eles são vitoriosos? Foram vitoriosos? Ou, a grosso modo, como é dito aí, eles foram pessoas derrotadas, fracassadas? Aí convido você a olhar para a sua própria vida. Qual é o autoconceito que você faz? Qual é o conceito, portanto, que você faz de você mesmo? Você é um derrotado ou é um vitorioso em Cristo? Isto é fundamental, isso é uma questão de fé, de confiança na palavra de Deus. A vitória não depende do julgamento de outros iguais a você, outros seres humanos, dos juízos que são feitos sobre você. Você não é um derrotado porque alguém lhe chama de derrotado e fracassado. Se a sua vida pertence a Cristo, a palavra do Senhor diz
sobre a sua vida o mesmo que diz sobre estes que mencionamos aqui, nos versos 39 e 40. Diz assim, concluindo sobre a vida destas pessoas: todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. São pessoas que verdadeiramente, no segundo texto bíblico, este mundo com seus hábitos, costumes e valores, não era um mundo digno da vida dessas pessoas. O procedimento delas, o comportamento delas evidenciava confiança em Deus, confiança no Filho Jesus Cristo, e aos olhos do Criador, que são os olhos definitivos sobre a vida humana, qualquer juízo ou elogio vazio que você receba, efetivamente não te assegurará nada, não te garantirá nada. A pessoa que bate palma para você hoje poderá ser a mesma que vai falar mal de você, destruir a sua imagem. É assim no reino humano, na vida humana. Pense você uma coisa: quando Jesus entrou pouco antes da sua morte em Jerusalém, montado num jumento, Jesus entrou ali naquela vila, a Bíblia diz que ele foi aplaudido de pé pela multidão, com palmas, as pessoas exaltaram, acabava de chegar o rei dos judeus, o Senhor, o prometido, tanta exaltação. E aquelas mesmas pessoas, pouco tempo depois, estavam trocando Jesus por Barrabás. Não se iluda com os aplausos recebidos hoje, por iguais a nós, por pecadores como nós. Nós somos volúveis, nós somos frágeis. O aplauso e o reconhecimento que nós precisamos, a certeza da vitória que deve dominar a nossa vida, é aquela que João mesmo disse: a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa confiança em Deus. Não é o juízo de valor feito por ninguém sobre o nosso viver. Todo o nosso olhar sobre o outro é insuficiente e imperfeito. Todo juízo que nós fazemos sobre o outro não considera na vida do outro N circunstâncias, porque estas circunstâncias muitas vezes são desconhecidas do primeiro olhar crítico que nós fazemos sobre a vida do outro. Então, o que nós estamos falando é de uma vida vitoriosa que passa pelo crivo do Deus eterno. Uma vida vitoriosa que exalta o nome de Deus, a despeito de quaisquer circunstâncias. Ser vencedor, portanto, não é ter o reconhecimento imediato, é atravessar o vento, a tempestade, é sofrer os abalos da vida e, como Jesus Cristo disse, permanecer de pé, porque está posto os pés na rocha, porque a vida está estabelecida em valores seguros, os valores de Cristo. Não nos cabe desanimar no meio da luta, assumir o fracasso no meio do embate. Não nos cabe divisão, mas nos cabe confiança em Deus e união com Ele e entre nós, povo de Deus. A palavra do Senhor nos mostra, portanto, que esses obstáculos não são impedimentos para a vitória que já está assegurada por Cristo Jesus. A palavra nos ensina e nos mostra que as adversidades são oportunidades para a vida do cristão. Ah, pastor, você está viajando. Onde é que está a tua cabeça? Põe os pés no mundo, pastor. Põe os pés na realidade. Estou viajando não, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando do que a palavra de Deus ensina. As adversidades são oportunidades. Agora, se nós encaramos as adversidades como derrota e deixamos de lutar, tudo se acaba diante dos nossos olhos antes que lutemos pela causa que o Senhor nos confiou. Paulo e Silas estavam numa cadeia, já disse isso outras vezes, uma cadeia imunda, nojenta, injusto,
era o fato de estarem presos aqueles homens. Eles não mereciam, estão contados entre estes que a palavra de Deus diz que o mundo não era digno daquelas vidas. Estavam lá, injustiça sobre injustiça, mas a palavra de Deus diz que no coração daqueles homens não repousava a derrota. Eles encontravam motivos na cadeia para louvar a Deus. Eles haviam sido reprovados pelos juízes deste mundo. A compreensão ou a incompreensão sobre a vida daqueles homens fez com que eles estivessem ali. Mas Deus, pela perseverança, pela confiança, pela demonstração da fé, usou a vida daquelas pessoas para libertar homens e mulheres que aparentemente estavam soltos, libertos, mas que na aflição deste mundo até o suicídio buscaram, por desesperança, por fragilidade espiritual no caso em questão. Portanto, nós podemos e devemos celebrar a vitória. Agora, precisamos ter muito claro como fazer isto. Como fazer isto? Como celebrar a vitória numa vida de adversidades? Como fazer isto? A palavra de Deus nos diz que a primeira atitude que nós devemos ter é ter em Deus, nós precisamos ter em Deus o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Ele é o Senhor da nossa vida. Agora o fato em questão é assim, não é Ele que terá que se ajustar a nós. Queremos a ajuda dEle? A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A palavra do Senhor ensina isso. Então nós temos que nos achegar ao Senhor. O nosso coração, o nosso espírito precisa se achegar diante do Senhor com o quebrantamento, com o desejo de experimentar sobre nós a autoridade do Rei dos Reis. Nós precisamos desejar que Deus nos governe, que o Senhor governe os nossos caprichos, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir. É uma questão de integridade espiritual, sim. E veja, integridade para pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador, uma pecadora. Agora nós fomos resgatados para uma nova vida. E nós precisamos ser íntegros. O que é isso? É ajustar a vida ao desejo daquele único que pode nos ajudar, que quer nos ajudar. A palavra do Senhor nos mostra, eu peço que coloque os versos 31 ao 33 de Romanos 8, eu quero reler essa passagem. Olha só. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Leiam a segunda pergunta. 32. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A palavra do Senhor não põe em dúvida a atitude que nós devemos tomar para a nossa vida. A consciência da vitória e a vivência da vitória, mesmo no meio das tensões e adversidades, não se dá por uma mágica, mas se dá por uma relação espiritual nossa com Deus. O texto chega a dizer que se formos acusados, na condição em que nos encontramos, chamados e escolhidos por Deus, salvos pela graça de Cristo, Deus mesmo nos justificará. Deus mesmo nos ajudará nas nossas carências, nas nossas necessidades. A palavra do Senhor nos mostra que a companhia dele, do nosso ajudador, é uma companhia permanente, permanente. Entre as grandes bênçãos que nós podemos usufruir nessa relação vitoriosa com Deus, é a bênção da oração. Pergunta simples para você. Você ora? Você derrama o seu coração diante de Deus, você fala com Deus? Você assume com Deus as culpas do seu pecar,
das suas fraquezas. É preciso isto. Porque a bênção da oração faz parte desta relação com o nosso ajudador. O texto diz que Jesus intercede por nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Pai enviaria o ajudador, o consolador. Então nós precisamos estabelecer esta relação em que Deus pode nos ajudar. Deus quer, mas Ele precisa encontrar em cada um de nós vidas, canais abertos para essa ajuda. Eu vou contar uma cena sem dizer os que viveram esta cena. Costuma-se dizer que homem na estrada, quando está meio duvidoso quanto ao caminho, tem uma dificuldade danada de parar e pedir ajuda, não é? A mulher às vezes vai falando assim, pede, fala com alguém, pergunta a ciclano, pergunta. O homem é danado. Eu não sei se os que eu conheço vivem essa realidade. Você teima até errei. Você não pede ajuda. Nós somos assim. E parece que na vida espiritual, muitas vezes nós também somos teimosos do mesmo jeito. Nós nos achamos autossuficientes. E aí, ao invés de assumirmos a ajuda e a consequente consciência da vitória, a certeza da presença de Deus, a presença do amigo de sempre, de todas as horas, aquele que nos disse pela sua palavra que nós podemos chegar a Ele no momento da nossa aflição, porque o trono da sua graça estará aberto e disponível para receber a nossa súplica, a nossa oração, a nossa lágrima. Mas muitas vezes nós vamos como marrentos. A gente vai sofrendo, errando, deu 10 voltas no quarteirão, se perdeu no meio do caminho, mas eu fui com os meus próprios pés. Eu dei cabeçada com a minha própria cabeça, não foi com a de ninguém, né? E achamos que isso é a razão para um orgulho, a nossa teimosia nos mesmos hábitos, nas mesmas práticas, nos mesmos comportamentos. Isso dificulta a ajuda de Deus. A nossa teimosia espiritual muitas vezes impede o sentido da vitória que Deus tem para nós, a certeza, né? Alguém fala na área de segurança que nós não precisamos, vou me reportar ao Rio de Janeiro, nós não precisamos só da segurança, nós precisamos também da sensação de segurança. Porque muitas vezes nós sofremos porque nós não estamos tendo a sensação certa, ideal. O mundo real está nos impedindo de sentir essa segurança. E aí nós já sofremos antes, né? O assalto foi a 10 quilômetros de distância, mas a conversa sobre o assalto chegou aqui para mim hoje, e aí eu já estou reproduzindo a conversa como se ela tivesse acontecido aqui. Nós somos assim, nós fazemos assim. Fazemos assim com a nossa vida espiritual. Como Deus vai nos ajudar se nós não reconhecemos nem que a sua presença produz em nós sensação de segurança? Volta ao caso de Paulo e Silas. Eles estavam naquela cadeia sórdida, mas Deus estava lá com eles. E a presença de Deus na vida deles produzia neles toda a segurança com a devida sensação de segurança. As grades não intimidavam, o não da sociedade não intimidava aqueles homens. Eles tinham voz para louvar a Deus, porque Deus estava com eles, e eles estavam seguros, não pelos planos dos homens, mas estavam seguros pelo plano de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós precisamos vivenciar a ajuda do Deus que é ajudador. Segundo,
É possível celebrar a vitória quando Cristo é reconhecido como o único e suficiente Salvador. O verso 34 diz isto, nos ensina isto. Verso 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui Paulo diz que a obra que Cristo fez, que assegura a nossa vitória, ela é completa. Ela implica no ato sacrificial, na sua morte, implica na sua intercessão por nós. Por isso que João disse lá na primeira carta, filhinhos, não devemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um ajudador para com o Pai, Jesus Cristo justo. A palavra do Senhor diz que Ele ouve a nossa súplica e advoga a nossa causa. Advoga a nossa causa. Então a palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos reconhecê-lo como Ele é, completo e suficiente Salvador. Completo e suficiente Salvador. É o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja. Eu sou parte desse corpo, a minha vida interessa ao coração de Deus, interessa ao meu Salvador pessoal, ao Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador pessoal. Então, eu posso celebrar essa vitória quando eu reconheço a fonte da minha salvação e a fonte do domínio sobre a minha vida, aquele que domina, que é Senhor da minha existência. Na vida do Filho de Deus, irmãos, não existem acasos. Existem oportunidades de aprendizado, de crescimento, existem provas. A Bíblia fala sobre a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece. A nossa vida, nela nós somos provados realmente, e a Escritura não põe em dúvida. A diferença é que o mundo é provado, e sem Deus vive o desatino. Cabe-nos viver a segurança da presença do nosso Deus em nosso viver. Exatamente, Ele precisa ser reconhecido, como a Escritura diz, em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos. A palavra do Senhor nos estimula a isso. E a grande luta é a nossa insuficiência, movida por uma dose de arrogância, de prepotência, que se opõe à suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é suficiente, mas muitas vezes nós criamos anteparos, muros, que dificultam a ação do Senhor sobre o nosso viver. Terceiro, é possível celebrar a vitória quando a nossa segurança se fundamenta no amor de Deus. Põe os textos aí, por favor. Essas perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Espera aí. Agora vai uma pergunta, né? O que você entende por essa pergunta? Quem nos separará do amor de Cristo? Quando se faz essa pergunta, as pessoas sobre as quais o Senhor se dirige, elas já estão incluídas neste amor ou ainda não estão incluídas neste amor? Consegui fazer-me entender? Porque a pergunta é assim: quem nos separará do amor de Cristo? Isso, a meu juízo, pensa se você compreende como eu assim. Paulo está dizendo que eu já faço parte, eu já vivo debaixo desse amor. Você concorda comigo? Sim? E aí vem a pergunta mais objetivamente: quem pode me separar deste amor? E é uma segunda pergunta: você se sente amado por Cristo? Ou você se sente distante dele? Quem me separar do amor de Cristo é o pecado contra o Espírito Santo. Fala, servo. Olha, contundente. O pecado faz isso mesmo. Isaías, o profeta, diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O nosso Deus.
Um dos pecados é a indiferença para com Deus. A gente às vezes pensa em pecados, aquelas transgressões absurdas que a gente recrimina, mas não é isso. É a nossa relação com Deus, é o nosso coração aberto, é deixar Deus agir e transformar o nosso viver. Portanto, você faz parte do amor de Cristo. Se você não está vivendo debaixo deste amor, com certeza o problema não está em Cristo, nem no seu amor. É como você ter uma torneira de água em casa e você ficar com sede, ficar contemplando a torneira assim, e não abre a torneira nunca. Você tem a fonte que vai saciar a sua necessidade e você não utiliza a fonte. Não é? Então a palavra de Deus nos mostra que nós estamos e fazemos parte desse amor, e esse amor é aquele que nos dá segurança. É diferente. Sabe por quê? O nosso amor, assim, que é aquele que a gente diz que é maravilhoso, que é fantástico, aquele que o menino diz para a menina assim: eu te amo para sempre. Ele diz isso aos 15 anos: eu te amo para sempre, nunca eu vou te esquecer. Primeira vírgula, primeira dificuldade que tiver, ou primeira, quem sabe, outra que passar, foi o amor embora, vazou, escapou, não é? Esse é o nosso conceito de amor. Nós nos indispomos uns contra os outros, e a gente jurou amar, e jurou compreender, e entender, essas coisas todas. Então, é diferente, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus nos inclui, quando a realidade da nossa vida implicaria em Ele nos excluir. A Bíblia chega a dizer que se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mudar o seu próprio caráter. Mas se nós queremos usufruir deste amor, nós temos que efetivamente, nós precisamos nos incluir neste amor, incluir a nossa vida na palavra, na comunhão, criar canais de facilidade da nossa relação com Deus e com os filhos de Deus. Ninguém é feliz sozinho, ninguém é feliz afastado, ninguém é feliz distante. Nós somos felizes integrados a Cristo e ao seu corpo. Portanto, esse amor que fundamenta a nossa segurança é um amor que precisa ser usufruído. Ele é tão forte que Paulo diz que nem a morte pode conter este amor. Nem a morte pode conter o amor de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Tanto é que Jesus Cristo venceu a morte. 1 Coríntios 15, 55 e 57, olha o que Paulo, o mesmo apóstolo, diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu poder? 6. O aguilhão da morte é o pecado, olha o que o Antônio falou. A força da morte é o nosso pecado, e a força do pecado é a lei, que diz que você transgrediu, você errou com Deus, você errou o alvo com Deus, você pecou. Segue, 57. Podem ler? 8. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que meio o vosso trabalho não é inútil. A morte não assombra o nosso viver, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Então nós temos segurança face ao amor de Deus, mesmo diante da morte, mesmo diante da realidade. Ela perde a sua força e o seu poder, porque o Filho de Deus venceu a morte. Uma outra coisa que costuma nos assombrar é o homem, Falamos daquela questão de segurança, sensação de insegurança. No Salmo 118, verso 6, leia, por favor. O Senhor está comigo, não temerei, e que me pode fazer o homem. A palavra diz que no dia da adversidade, o Senhor me esconderá
no seu tabernáculo ou no seu pavilhão. A palavra de Deus nos mostra isso. São experiências do viver espiritual, que transmitem pela sua palavra, a palavra de Deus, a segurança que nós precisamos ter nesta vida. O conforto, a certeza da vitória. Deus nos conforta, nos embala nos momentos críticos da nossa existência. Nós precisamos nos achegar, como a Escritura diz. Eu preciso ter uma relação, desenvolver uma relação com o nosso Deus de filho, e mais extremamente, face à nossa carência, somos filhos pequenos, Abba, Pai, filhinhos pequenos, fragilizados, e assim nós experimentaremos a graça, o consolo e o cuidado do nosso Deus. Nós precisamos ser verdadeiros diante das nossas fraquezas, para que nós sejamos fortalecidos. Paulo disse, o mesmo apóstolo, quando eu assumo a minha fragilidade diante de Deus, quando eu derramo o meu coração e assumo a minha fraqueza, então eu sou forte, porque Deus me fortalece. A palavra do Senhor não me exclui, me inclui, porque sou alvo do amor maravilhoso de Deus sobre o meu viver. Então a palavra do Senhor diz que o homem tem limites para ameaçar a minha existência, para ameaçar a minha existência e a sua existência. A sua vida está nas mãos de Deus, no domínio de Deus. Ninguém avança sobre ela sem que o Senhor Deus autorize o avançar nos limites determinados por Ele da sua existência. As experiências que você está vivendo, que você chama de ruins, negativas, frustrantes, todas elas poderão servir para você como a observação de uma porta de saída para uma vida em paz com Deus. A porta da relação com Deus é uma porta aberta. Quando Jesus Cristo nos chamou e quis ser o nosso pastor, Ele disse que as suas ovelhas entram e saem, têm liberdade para viver na sua presença. Isso significa que Ele, Deus, garante a nossa entrada e saída, e nós devemos nos sentir exatamente assim, libertos, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, não com medo de Deus, não como se Deus fosse um perverso que põe um cabresto sobre a nossa vida. Deus nos deu lucidez, entendimento, poder de escolha. Nós não somos robôs, nós somos homens, mulheres, jovens, meninos, pessoas que têm a razão, a condição de pensar e de crer em Deus. Agora é um crer espiritual. O culto é racional, é com entendimento, consciente, é sacrifício vivo. Diferente do culto prestado com sacrifício dos animais mortos, Deus nos quer assim, como aqueles homens dos quais o mundo não era digno, que passaram todas as provações, mas ofereciam as suas vidas ali como sacrifícios vivos diante do Senhor Deus. E com certeza eram homens e mulheres que sentiam-se seguros, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades, porque a vida deles estava posta em Deus. A palavra do Senhor nos mostra, no verso 37, 38 e 39, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, o que está pegando na sua vida no presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É possível celebrar a vitória, como a Cassandra celebrou. Ela, durante algum tempo, quis ganhar a sua vida, né? Aquilo que Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ela quis usar todos os limites da sua liberdade humana, não a liberdade dada por Deus,
a libertação do pecado. Ela quis viver a vida em profundidade. Vide Cazuza e outros mais, né, que estão por aí e sendo modelos e estão no imaginário das pessoas como pessoas de sucesso. Uma vida imoral, suja, desregrada, que não tem limites, mas as pessoas olham para aquelas pessoas e dizem assim, eu queria estar no lugar daquele cara, aquele cara é top, é sucesso, é maravilhoso. A vida está caindo aos pedaços, moralmente, espiritualmente. Está um flagelo, mas de fora, quem observa vê a pose, vê a aparência, vê o status humano, e aí as pessoas se deslumbram, e entendem que aquilo é o sucesso. Não, sucesso é a relação com Deus, e a relação humana vivida com dignidade, é a relação dentro de casa vivida com honestidade, com certeza, no ambiente onde frutifica a presença de Deus, onde as pessoas juntas, reunidas, conseguem celebrar a vitória, porque o Deus é o Senhor da minha casa, da nossa vida, da nossa existência. Ele é o guarda, é o sentinela, é o que abençoa, é o que cuida, e é aquele diante de quem eu me quebranto e choro de gratidão a Deus, derramo o meu coração, porque Ele é a razão de ser da minha existência e da minha vitória. Ele é a minha segurança. Eu creio no amor de Deus, que é diferente do amor humano, que mede, que culpa, que acusa, que agride, que hostiliza, que maltrata, que difama. Esse é o amor humano, que ama até a página 2 no máximo. Mas o amor de Deus vai de eternidade a eternidade. Por isso, quem é dele, quem está nele, pode celebrar a vitória, deve celebrar a vitória. Cassandra conheceu a vitória depois que ficou prostrada numa cadeira de rodas. Talvez alguém aqui esteja prostrado em outra situação, dominado por outros limites, os limites do seu próprio pecar, os limites da sua própria culpa, os limites da sua maneira errada de pensar. Eu não mereço, eu sou assim, eu sou horroroso, eu sou péssimo. Ou por outro lado, não, eu mereço, eu sou bom mesmo, eu sou bom no que faço, eu sei o que faço, eu conheço tudo. E essa vida, essas formas de viver, as duas excluem a ação de Deus no coração e da mente daquele que quer se aproximar do Senhor. A palavra de Deus mostra que nós precisamos primeiro entender e aceitar a vida como ela se dá, porque nós temos a melhor companhia e nós podemos atravessar este vale. Jesus Cristo vai conosco, Ele é o amigo, o seu amigo, é aquele que quer manifestar a sua mão e o seu poder sobre o seu viver. As adversidades, reafirmo, são oportunidades quando precisamos provar a nossa fé. O peso da culpa e do pecar foi lançado sobre a cruz de Cristo. Ele assegura pela fé a sua vitória. Viva esta vitória. Não deixe de viver essa vitória. Mas a minha vida não está dando certo. Viva esta vitória, a vitória da fé. A fé não precisa da materialização. A fé precisa da confiança plena em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você, para crer, precisa ver a materialização de algo, você não está necessariamente crendo no Deus que é Senhor e Deus Criador. Senhor Deus, aqui estamos nós, talvez perplexos, pelo fato de que a nossa vida tem transcorrido de uma forma diferente daquela que a Tua palavra ensina. Tua palavra diz que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez nós estejamos aqui nos sentindo alijados deste amor. Talvez estejamos dizendo como o povo dizia no Velho Testamento: o Senhor se esqueceu de mim,
O Senhor se esqueceu de nós. E nós nos lembramos, Pai, da Tua própria palavra, que diz que o Senhor não pode se esquecer de cada um de nós. Tua palavra diz que a mulher pode, num ato de loucura, esquecer do próprio filho do seu ventre. Ela abre esta possibilidade. Mas que o Senhor nunca poderá se esquecer dos seus. Tua palavra diz que o nosso nome, pela fé em Cristo, está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Te agradecemos, Deus, porque tudo isso nos é dado a despeito de quem nós somos, fracos, pecadores, insuficientes, outras vezes irreverentes, outras vezes incrédulos, mas o Senhor continua nos amando, e a Tua palavra continua afirmando para cada um de nós, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Te adoramos, Pai, e queremos aprender a viver uma vida de celebração. Queremos colocar o Senhor Jesus no trono, em cada momento do nosso viver, mesmo no momento da adversidade, mesmo no momento da angústia, mesmo no momento em que estivermos recebendo nãos, o Senhor deve estar no trono da nossa existência. E até o nosso sofrimento e a nossa dor devem ser transferidos ao Senhor com ações de graças, desejando que o Senhor aperfeiçoe o nosso viver em meio às nossas fraquezas e problemas. Manifeste a Tua graça sobre nós. Fortalece o Teu povo. Dê direção para cada pessoa que aqui chegou. Porque a Tua palavra nos mostra com clareza que o Senhor anda conosco e nós queremos celebrar também a Tua presença em nossa existência. Faz-nos abrir os olhos para a realidade da fé. Faz-nos enxergar que diante de todas as ameaças que transmitem insegurança ao nosso viver, o Senhor é maior do que elas. E o exército do Senhor cerca o nosso viver com cuidados e provisões. Tua palavra diz que muito mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Recebemos isto com humildade e com quebrantamento diante do Senhor, que é tão amoroso, tantas vezes com filhos tão ingratos. Em nome de Jesus. Amém.